Oi, eu sou o André, eu sou integrante do PET Física do UFCM e em colaboração com um laboratório e grupo de pesquisa CIMI, que faz pesquisa em física de partículas e interação forte, nós estamos gravando um vídeo sobre César Lattes e a descoberta do pion. Porque semana passada, na quinta-feira, dia 11, 11? Foi o dia que César Lattes faria aniversário de 100 anos se ele ainda estivesse vivo. Então, em comemoração do centenário de César Lattes, nós vamos fazer um vídeo sobre o pion e a interação forte e forças que mantêm o núcleo coeso. Oi, meu nome é Arthur Pascalotto, sou aluno doutorado aqui no Grupo CIMI, o Grupo de Estudos de Interação Forte em Condições Extremas, o que inclui física nuclear e partículas, e hoje a gente vai falar sobre a importância do meson pi, ou do pion, descoberto por César Lattes. Eu, você, a cadeira, a água e demais coisas que nós conseguimos enxergar somos feitos todos de átomos. Os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os elétrons, eles se atraem por terem cargas eletromagnéticas opostas. O próton é positivo e o elétron é negativo, portanto eles se atraem. Cargas eletromagnéticas diferentes se atraem, enquanto cargas eletromagnéticas iguais se repelem. Mas então, o que explica o fato do núcleo atômico se manter unido, tendo mais prótons, mais de um próton, com cargas elétricas positivas? Essa dúvida que veio na cabeça, essa dúvida que os físicos tiveram no início do século XX, e dentre vários desenvolvimentos teóricos, teve o desenvolvimento de Hideo Yukawa no ano de 1935, onde ele propôs a existência do meson pi, ou do pion, que seria uma partícula mediadora de forças. Essa força nuclear, mediada entre prótons e nêutrons, ela teria como mediadora essa partícula, o pion, que daria origem à interação nuclear forte. Ela é mais forte do que a força eletromagnética. E por que nós não vimos essa interação forte ainda no começo do século XX? Essa interação não começou ainda devido ao seu baixo alcance. O átomo, ele pode ser entendido como um núcleo atômico e o elétron que está na sua órbita. Mas o tamanho do átomo é muito maior em comparação ao núcleo. O núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, possui mais de 99% da massa do átomo, e a interação entre os constituintes do núcleo, ela acontece numa distância muito pequena. O alcance dessa força é muito pequeno. Portanto, nada que estivesse fora do alcance do núcleo atômico, ou seja, de um átomo para outro, dificilmente você teria esse tipo de interação. Agora que nós temos uma teoria que explica a interação nuclear forte entre os constituintes do núcleo atômico, nós precisamos de confirmação experimental. E é aí que entra o trabalho do físico brasileiro César Lattes. O físico brasileiro César Lattes, ele estava trabalhando no laboratório de H. Wills com seus colaboradores Occhialini e Powell. Ele conseguiu desenvolver técnicas experimentais como as chapas fotográficas chamadas de emulsões nucleares, que foram utilizadas para capturar os traços das partículas, dentre elas o meson pi. As chapas fotográficas, elas possuíam pigmentos que ficavam... As chapas fotográficas possuíam pigmentos que demarcavam as trajetórias das partículas, e com essas trajetórias, encontradas pelas microscopistas, que são pessoas que estudavam e encontravam e mediam, são pessoas que mediam e estudavam as propriedades dessas trajetórias, era possível determinar as propriedades físicas dessas partículas, como, por exemplo, a sua massa. Uma das maiores contribuições do César Lattes foi na adição do elemento químico boro nas chamadas chapas de emulsão ou emulsão nuclear, que eram umas chapas que eram umas chapas que eram umas chapas grossas que tinham prata e alguns outros componentes que faziam que, quando reveladas, elas mostravam as trajetórias das partículas. O que eles faziam era empilhar um monte dessas chapas e eles conseguiam
empilhando um monte de chapas, eles conseguiram ver a trajetória tridimensional de uma partícula e as partículas que decaem dela. Para a descoberta do meson pi, junto com essa adição do boro, que foi uma contribuição original do Cesar Lattes, apesar de que isso já era algo que havia sido feito antes, mas não é algo que chegou a ser muito utilizado na época. Com a adição do elemento químico boro, essas trajetórias eram muito mais nítidas e claras. Junto com a levada dessas chapas, uma montanha muito alta, feita pelo seu colega Chiarini, isso permitiu que aparecessem umas trajetórias nunca vistas antes, que eram as trajetórias do meson pi. Pode falar. E essa descoberta do meson pi experimentalmente, além de comprovar a teoria do Yukawa, das forças que mantêm o núcleo atômico coeso, ela também foi uma descoberta que rendeu um prêmio Nobel, só que esse prêmio Nobel foi somente para o líder do grupo deles, Pauli, porque na época o comitê do Nobel dava os prêmios somente para os líderes dos grupos. Por que o Lattes e quem estudava os raios cósmicos subiam em montanha? Essa é uma ótima pergunta. Os raios cósmicos surgem de partículas cósmicas, ou seja, originadas fora da Terra, que chegam na nossa atmosfera e colidem com partículas de outros elementos que nós já temos. Por exemplo, na atmosfera nós temos nitrogênio, oxigênio e alguns outros átomos. Então, essas partículas de raios cósmicos se chocam contra essas partículas e geram diversas outras partículas nessas colisões. Essa chuveirada cósmica, que é chamada, ela é mais facilmente observada em lugares mais altos. Por exemplo, no alto de montanhas, ou como muitos outros grupos experimentais faziam, com aviões. Eles sobrevoavam regiões de altas altitudes e utilizavam as emulsões nucleares, essas chapas fotográficas empilhadas, para captar algumas dessas partículas altamente energéticas e ver o caminho que elas faziam nessas chapas fotográficas que mais tarde eram estudadas por outras pessoas. Olá, eu me chamo Francisco, sou membro do grupo CIMI, sou estudante de doutorado do grupo. E, bom, a gente estava falando sobre a descoberta do meson pi. E o que aconteceu depois da descoberta do meson pi? Vem a era dos aceleradores de partículas, onde a gente começou a ter um monte de partículas, que é o chamado zoológico de partículas, e descobrimos que os mesons são compostos de outras partículas, que nós chamamos de partículas fundamentais, que são os quarks. Então, depois da descoberta do meson pi, que temos 3 tipos de meson pi, a gente tem o pi 0, o pi mais e o pi menos. Todas essas partículas, elas são compostas por outras partículas, que no caso o pi 0, por exemplo, é composto por um quark d e um antiquark d. Então essa estrutura, que é composta por uma partícula e antipartícula, é chamada de meson. Então foi uma grande descoberta feita pelo nosso físico brasileiro Cesar Lattes, que vai entrar para a história da ciência. Qual que é a diferença entre uma partícula fundamental e uma partícula composta? Uma partícula fundamental é uma partícula que a gente acredita que não tenha nada no seu interior, no caso ela é fundamental, diferente, por exemplo, de um próton. Um próton ele não é uma partícula fundamental, porque ele possui 3 quarks lá dentro, ou 3 partículas fundamentais, no caso. Aqui nós temos o exemplo do próton, que possui 2 quarks up e um quark down, e possui ainda mais as partículas que fazem a intermediação da força nuclear forte, que é os gluons. Então essa é a diferença de uma partícula fundamental para uma partícula que não é fundamental. No caso do próton é uma partícula não fundamental e nós somos os quarks e os gluons são partículas fundamentais que constituem o nosso modelo padrão de partículas, que são a nossa estrutura básica do universo, né? O que é a parte mais elementar do universo. Além dessa descoberta do meson pi e de outras contribuições na física que ele fez mais tarde, ele também foi um nome muito importante para a física no Brasil.
foi muito importante para a criação do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e também foi muito importante para a criação do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, que hoje em dia fez uma homenagem através da plataforma Lattes, que é uma plataforma que tem o nome devido ao César Lattes, que junta currículos de todos os pesquisadores brasileiros. E também tem um currículo do César Lattes na plataforma Lattes, que foi feito em homenagem após a sua morte. Então tem o Lattes do Lattes. Tem o Lattes do Lattes.